Sim, certo, sim. E era isso que eu estava a chegar. Ou seja, há realmente aqui uma ligação muito e um ênfase muito forte naquilo que é quer para os cristãos, quer para os libertários, que é a importância da responsabilidade individual na ação, não é? Ou seja, qualquer ação que seja feita não por obrigação, mas por uma crença mais profunda naquilo que está a ser feito, não é? Que há um valor moral nessa escolha que está a ser feita e não pode ser algo que seja delegado a outros ou delegado no sentido de nos obrigarem a fazer, não é? Sim, porque e este é um ponto que tanto a Igreja, vamos dizer, tanto o cristianismo, porque isto aqui não é uma questão de igrejas, se é a Igreja, do sétimo dia, se é os evangélicos, se é a Igreja Católica, ou seja, somos todos cristãos, estamos a falar, é muito abrangente. Pronto, pois há aqui várias diferenças na praxis, mas na realidade é isto. Somos todos cristãos. Aqui a ideia é que há um conceito central, tanto no libertarianismo como no cristianismo, que é o voluntarismo. Se não é voluntário, não tem valor. De um lado, não tem valor moral nenhum. Pronto, e se estás a ser obrigado a fazer alguma coisa, estás-me a agredir. Se me estás a obrigar a fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Pronto. E se eu quiser fazer, quero fazer porque quero fazer. Esse é o valor moral. É isso que Jesus advoga, é que a Igreja advoga, que os cristãos advogam. Sim, e depois ainda há aquela questão que também está ligada a isso, que até me faz lembrar um bocado aquela frase conhecida do Jordan Peterson, que é: antes de mudares o mundo, procura ter pelo menos a tua casa em ordem e ter a tua cama feita, até dar esse exemplo. Sim, e o cristianismo acaba por ser uma versão ainda mais forte disso, que é há aqui uma componente de que o mundo não vai ser resolvido só com boas intenções ou só através da força ou através do Estado. O mundo resolve, os problemas do mundo resolvem-se através de cada pessoa, não é? Ou seja, cada pessoa acaba por ser é preciso que cada pessoa mude por si mesmo antes de andarmos a fazer projetos que sejam salvadores da humanidade nesse sentido mais político, não é? Não existem, porque imagina, se os países mais taxados do mundo ainda têm pobres, responde logo à pergunta. Mas se não responder, podemos olhar a União Soviética. Um grande plano e aconteceu o que aconteceu. Basta abrir um livro de história, não é preciso muito mais. Portanto, os grandes planos centrais, os planos quinquenais e essas coisas todas que eles tinham, não resolveram nada. Portanto, se isto não parte de cada pessoa, como tu estavas a dizer e muito bem, como a citar o Jordan Peterson, de fazer a tua própria cama, pôr a tua vida em ordem, isso visão, até dizem que é demasiado individualista. Lá vamos às críticas, eu sei, já vou desconstruir elas, essas. Mas pronto, na realidade, o cristão também, porque Deus sabe o que é que vai no coração de cada um quando faz o que faz. Esta é a minha crença, a minha fé. Portanto, quando tu fazes o que fazes, és tu que estás a fazer. Quando decides fazê-lo de forma voluntária. Certo, então vamos passar à questão das divergências e das críticas, porque se calhar também é a parte mais juicy, que muita gente espera. Sim. Eu por acaso eu estive a refletir sobre isso e considero que há pelo menos aqui 3 divergências ou 3 possíveis focos de tensão, por assim dizer, e até pensar em quem possa criticar o libertarianismo.
Eu acho que uma delas é uma questão de autoridade, se calhar podemos começar por essa, no sentido em que o libertarianismo obviamente prefere e opta por soluções voluntárias, e obviamente que a questão da autoridade é difícil de explanar, no sentido em que a autoridade não tem que ser sempre coerciva, e os libertários rejeitam a autoridade coerciva acima de tudo. Mas, por exemplo, quando Cristo criou uma igreja, não é? E criou uma autoridade na terra, que seria, neste caso, o Pedro, que era, que sobre ele edificou a sua igreja, não é? E todas ou grande parte das denominações cristãs, sejam católicos, sejam ortodoxos, sejam até protestantes, acabam por se concentrar ou se organizar numa comunidade em que há algumas mais que outras, porque algumas tendem a ser bastante comunitárias nesse sentido, mas a grande parte organiza-se, lá está, numa espécie de uma hierarquia também. Tu consideras isso uma incompatibilidade com o libertarianismo, no sentido em que o libertarismo, lá está, não tem tanta reverência pela autoridade, e o cristianismo acaba por ter mais? Excelente pergunta, e essa é uma das objeções que surge muitas vezes. Qual é a questão? Dentro da igreja existe uma hierarquia, é voluntária. Eu vou lá porque eu quero. Eu aceito se quiser. Se não quiser, vou-me embora. Não me obriga a nada. É muito diferente da hierarquia do Estado. Mas é muito diferente. Ou seja, a autoridade, eu delegar a autoridade no meu pai, no meu avô, no meu primo, no senhor ali de cima da rua. Por exemplo, eu delego a autoridade na administração do condomínio. Eu delego a autoridade, mas delego porque eu quero em alguém. Por exemplo, eu posso delegar. Obviamente, e a autoridade tem a ver com, quando se levanta esta questão, tem a ver com como são os libertários, eles não gostam nada de regras, e não, antes pelo contrário. Eu só não quero delegá-las, na realidade não ter escolha, ser obrigado. Eu posso, uma sociedade libertária terá regras, bastantes regras até. Aliás, teria 1000 estados. Era aqui a minha rua, até ali acima, a esquina, outro estado e outro. Lá está o princípio da subsidiariedade. A autoridade tem que existir. Ninguém é contra a autoridade. Um libertário, à partida, não é contra a autoridade. É contra ser forçado pelo Estado. Isso é um tipo de autoridade que nós não reconhecemos. Mas antes de irmos aí a essas objeções, eu acho que consegui desconstruir mais ou menos aqui o tema da autoridade, mas só explicar o que é que o libertarianismo não é. Pronto. Só para fazer aqui um disclaimer importante, que é o que é que o libertarismo não é, porque há muita confusão com o que é que se o libertarianismo se mete em algumas coisas. Não. O libertarianismo é apenas uma filosofia política. Por exemplo, enquanto o capitalismo não é uma filosofia política, é um sistema comercial, pronto, económico, digamos. O libertarianismo não é sobre como é que temos que viver a vida de nossa forma pessoal, em termos de costumes, virtudes, moral, não se mete nisso. Não é esse o tema, não é isso que o libertarianismo se propõe a responder. É apenas um conceito de filosofia política e inteiramente circunscrito à pergunta: qual é o papel do Estado? Mais nada. Não se propõe a fazer mais nada. Não se propõe nem a dizer nem pró, nem contra sobre a existência ou não de uma verdade objetiva moral e universal, para além dos direitos negativos à vida, à propriedade e à liberdade. Que já é muita coisa. Isso já tem uma certa moralidade, mas é só isso. Pronto. Não se propõe também a ser uma visão de vida abrangente, como o objetivismo, isso está aí em Henry para falar do tema, não eu. Fala humildemente da liberdade natural, da ação terrena do ser humano. Terrena. Pronto. E não é ser contra regras ou contra o conceito de autoridade. O que define se alguém é libertário é a defesa ou não da liberdade individual dos outros perante o Estado. Porque é a única preocupação do libertarianismo.
que têm uma estrutura. Por exemplo, eu chego ali por exemplo, voltando à autoridade, eu vou para viver agora para um condomínio que às 10 da noite eu tenho que recolher obrigatório. Eu só vou porque eu quero. Ninguém me obriga. Mas se for essa a regra, e se eu assim dizer sim, que tenho as luzes todas desligadas, não há música, não há nada, eu estou a aceitar as regras. Eu fui porque eu quis, ninguém me obrigou. E isso eu estou a delegar. Libertário não tem nada a ver com isso. Não digo nada sobre isso. Isso é uma decisão pessoal minha. Porque a única preocupação do libertarismo é discutir o papel do Estado. Certo. Eu só estou a tentar, lá está, eu estou a tentar pensar em alguém que lá está, que seja, por exemplo, um cristão, mas que não seja um cristão libertário. Mas são quase todos. Exato. Mas há aqui certas objeções que eles podem levantar. Essa é clássica, João. Ainda bem que trouxeste para cima da mesa. Eu não estou a discutir contigo. Atenção. Claro. Estou só a tentar desmontar essa objeção. Estou a tentar explicar a quem está a ouvir qual é que é essencialmente a minha forma de abordar esta entrevista, né? Nós já falámos aqui da questão das possíveis compatibilidades, mas quando estamos a falar aqui destas tensões, lá está, porque essencialmente as tensões resumem-se a podemos pensar nisto entre por exemplo, quem seja cristão mas não seja libertário, ou quem seja libertário mas não seja cristão, e eu acho que essas tensões que ainda vamos falar, e tu falaste dos objetivistas, para quem não sabe, o objetivismo é basicamente a filosofia que foi fundada pela Ayn Rand, que é uma autora russo-americana que escreveu o Atlas Shrugged e o Fountainhead e outros livros, mas esses são os mais conhecidos. E, por exemplo, na filosofia da Ayn Rand há uma grande... A Ayn Rand rejeitava completamente o cristianismo como qualquer outra religião. E, obviamente, eu acho que os objetivistas dizem que o objetivismo não é libertarianismo, mas a verdade é que há muitos pontos em comum também entre o objetivismo e o libertarianismo, e muitos libertários acabam por ler Ayn Rand e sentir-se, de certa forma, representados. Eu ia introduzir essa questão, se calhar, há aqui pelo menos duas objeções objetivistas à tua proposta. Uma delas é a questão e que nós tínhamos falado quando estávamos a combinar a entrevista, que é a questão da caridade, e não só a questão da caridade, mas a questão de que, de certa forma, o cristianismo tem um grande ênfase na proteção dos mais fracos, não é? A bem-aventurados sejam os humildes, os últimos são os primeiros. Há várias passagens que falam precisamente da necessidade de cuidar dos mais fracos e de como o foco de uma pessoa, de uma comunidade, deve estar na proteção dos mais fracos. E o libertarianismo acaba, se calhar não diretamente, mas há um ênfase do libertarianismo na compatibilidade com o capitalismo, e até uma espécie de apologia, diria eu, da riqueza, no sentido em que a riqueza é vista como algo saudável. Ou seja, os libertários obviamente não te obrigam a ser ricos, mas acho que 99% dos libertários diriam que uma das melhores formas de tu viveres a tua vida é no teu aperfeiçoamento e na procura de melhorares a tua situação económica. E há claramente um grande respeito dos libertários pela necessidade do crescimento económico e pela necessidade do enriquecimento. Ou seja, como é que tu abordas essa possível objeção, essa possível tensão? Eu não vejo tensão, na realidade, aí, nesse ponto, porque apesar dos libertários focarem muito, como é uma filosofia política muito virada para a economia, eu vou esquecer aqui a parte dos objetivos, porque para isso tens de convidar um objetivista e nós fazemos aqui um debate, porque o que acontece, pronto, só muito resumidamente a primeira parte da pergunta, que a pergunta foi longa, a primeira parte da pergunta, os objetivistas, como não têm Deus,
depois também querem ter moral, porque uma pessoa que não acredita em Deus, não tem essa ferramenta, não é? Da religião, tem que trazer moral de alguma maneira, e eles também se metem em tudo. Ou seja, põe-se a dar opiniões sobre tudo. Eu sei que em termos económicos eles colam muito com a escola austríaca e basicamente a coisa casa-se em termos de alguma maneira. É outro tema, pronto. Eles que aguentem aí a barra, mas é outro tema. O que é que... Pronto, relativamente aqui à questão principal, que é o acumular de capital, ou seja, numa sociedade capitalista, verdadeiramente mercado livre que não existe, na realidade não existe, mas a acumulação de capital e o empreendedorismo, que é a alocação de recursos de um lado para o outro, onde estassos num sítio e logo serão valorizados, e basicamente é isso que o empreendedor faz, leva recursos de um sítio para o outro, ou a pessoa que é o aforrador, que poupa, pronto. Há várias formas de trabalhar com o capital. Apesar de os libertários focarem-se muito nestes pontos, a maior parte das pessoas que acumulam muito capital também são aquelas que ajudam mais os outros, a caridade. Portanto, eu não vejo tema, na realidade. Porquê? Porque quanto mais eu tiver, também mais posso ajudar os outros. E há de ser sempre por mim, ou seja, eu não vejo aqui a questão do libertário egoísta que quer ficar muito rico à custa de não sei quê, mas pronto, isso é um discurso muito já de esquerda, na realidade, que é, pronto, e também há cristãos de esquerda, como é óbvio, de esquerda, pronto, enfim, são quase todos, o país inteiro é todo, pelo menos se falarmos só é todo ele de esquerda. Portanto, na coletivista, vá nos mínimos. Portanto, eu não vejo tema. Sim, assim, lá está, porque é uma objeção que é levantada, que é do ponto de vista, ou seja, por exemplo, os objetivistas. Eu falo dos objetivistas porque acho que acaba por ser tipo, o grupo organizado, Eu por assim percebo, mas dizer, nota, possa eu ter noto. mais objeção a isto. Por exemplo, essa parte da justiça social, digamos assim, que é a objeção no fim do dia, o conceito é esse. Sem liberdade individual é escravidão. Ou seja, com um nome bonito, que é vamos ajudar os outros, pagamos impostos, e percebes? Jesus nunca disse, bem-aventurados os que aumentam impostos para ajudar os pobres. Nunca disse nada disto. Ou seja, tu ajudas de coração. Ajudas porque queres, independentemente de ganhares mais ou menos, porque o que tu ganhas, geralmente, o resultado económico de tu enriqueceres, e essa parte que é importante para qualquer pessoa, melhorar, penso eu, e enriquecer, melhorar a sua situação económica, na realidade, pode ajudar muito mais gente. Também. Portanto, Jesus disse para sermos nós a ajudar. Agora, Sim, se queremos que o que eu queria dizer era, ou seja, há quem considere, por exemplo, que o cristianismo iria impedir a parte do libertarianismo nessa questão, não é? Ou seja, por exemplo, lá está, eu volto a falar dos objetivistas, não é para os massacrar ou não é para os denunciar de forma nenhuma. coitados. Apenas lembro-me deles porque é o grupo, lá está, se quisermos, organizado, que me vem à cabeça que poderia ser objetor neste caso. Ou seja, um objetivista provavelmente iria dizer que uma ética cristã te iria impedir de ser libertário, iria te impedir de procurar a riqueza, iria te impedir de desenvolveres a ti mesmo nesse sentido. Do mesmo ponto, um cristão que não seja libertário vai te dizer que o libertarianismo iria te impedir de ser cristão porque iria te impedir de olhar para os pobres ou iria te obrigar a focar mais na parte da riqueza e na parte do crescimento e na parte do mercado, por assim dizer. Sim, mas imagina, o libertarianismo não se foca nisso. Acontece que
Acontece que, geralmente, quem estuda ou quem está neste espectro e é libertário, acontece que se informa sobre como é que funciona o mundo do dinheiro, como é que funciona o mundo dos capitais, como é que funciona a economia, e acaba por também se focar muito nesses temas. Mas o libertarianismo, por si, não tem nada a ver com isso. A única coisa que se foca é o papel do Estado. Mais nada. Pronto. E, portanto, eu não vejo tensão por causa disso. Porquê? Porque a única questão que o libertarianismo se foca é mesmo só qual é que é o papel do Estado, qual é o papel que os outros têm para o Estado. Pronto. Essas as perguntas que se focam em responder. Se tu vais enriquecer ou não, também conheço muitos libertários que não têm dinheiro. É como tudo. Ou seja, muitos não conheço, porque na realidade não há muitos libertários para conhecer, não é? E não um meio muito pequeno. Há proto-libertários, pessoas que falam sobre libertarismo e tal, e não sei o quê, porque ainda não, mas que ainda estão na fase de aprender qual é a dialética. É muito simples. É esta. As perguntas são estas. Acontece que, depois, como resultado, por exemplo, eu sendo anarcocapitalista, obviamente, delego muito do que é o papel do Estado no mercado. Muito, ou tudo. Pronto. No mercado. Seja o mercado a resolver. E advogo isso. E eu não vejo incompatibilidade nenhuma com o cristianismo.